Jeremias 2. 1-3. A fidelidade de Israel. O Senhor Deus me mandou entregar a todos os moradores de Jerusalém a seguinte mensagem: meu povo, eu lembro de quando você era jovem. Como você era fiel e como me amava quando éramos recém-casados. Lembro como me seguiu pelo deserto, por uma terra onde não havia plantações. Povo de Israel, você era só o meu, era sagrado como o trigo que é colhido primeiro e oferecido a mim. Eu castiguei todos os que fizeram você sofrer e fiz cair o mal sobre eles. Eu, o Senhor, estou falando. Jeremias 3. 1-25. A infidelidade do povo. O Senhor Deus diz: se um homem se divorciar da sua mulher, e ela o deixar para casar com outro, o primeiro marido não poderá casar com ela outra vez. Isso mancharia completamente a terra de Israel. Mas você, meu povo, tem tido muitos amantes e agora quer voltar para mim. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Olhe para o alto dos montes e veja. Será que existe algum lugar onde você não agiu como prostituta? Você ficava na beira da estrada esperando os fregueses, como um árabe que espera no deserto para assaltar alguém. Você manchou a terra de Israel com a sua prostituição e os seus vícios. É por isso que não tem chovido, e as chuvas da primavera deixaram de cair. Mas você tem até jeito de prostituta e mostrou que não tem vergonha. E agora você me diz: tu és o meu pai, tu me tens amado desde que eu era criança. Tu não ficarás com raiva de mim para sempre. Povo de Israel, foi isso o que você disse, mas continuou fazendo todo o mal que podia. No tempo do rei Josias, o Senhor Deus me disse: você está vendo o que fez Israel, aquela mulher infiel que virou as costas para mim. Ela subiu em todos os montes altos e ficou debaixo de todas as árvores que dão sombra, agindo como prostituta. Eu, o Senhor, pensei assim: depois de fazer tudo isso, com toda a certeza ela voltará para mim. Porém não voltou, e Judá, a sua irmã infiel, viu isso. Judá também sabe que eu me divorciei de Israel e que a mandei embora porque ela me abandonou e virou prostituta. Mas Judá, a sua irmã infiel, não ficou com medo. Ela também virou prostituta e não ficou envergonhada. Ela manchou a sua terra porque cometeu adultério, adorando pedras e árvores. E o pior de tudo é que Judá, a infiel irmã de Israel, só fingiu que voltava para mim. Ela não foi sincera. Eu, o Senhor, estou falando. Aí Deus me disse que, embora o povo de Israel o tivesse abandonado, ainda era menos culpado do que a infiel Judá. Ele mandou que eu fosse até o norte e dissesse ao povo: ó Israel infiel, volte para mim. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Sou bondoso e por isso não ficarei com raiva de você, não ficarei irado para sempre. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Basta você reconhecer que é culpada e que se revoltou contra o Senhor, seu Deus. Confesse que debaixo de todas as árvores que dão sombra você deu seu amor a deuses estrangeiros e não me obedeceu. Eu, o Senhor, estou falando. O Senhor Deus diz: volte, povo infiel, pois vocês são meus. Eu vou pegar vocês, um de cada cidade e 2 de cada grupo de famílias, e vou levá-los de volta ao Monte Sião. Eu darei a vocês líderes que me obedeçam, e eles governarão com sabedoria e inteligência. Então, quando vocês se tornarem um povo numeroso naquela terra, ninguém mais falará a respeito da Arca da Aliança. Vocês não pensarão mais na Arca, nem lembrarão dela, não precisarão dela, nem farão outra. E aí, quando chegar o tempo certo, Jerusalém será chamada de trono do Senhor Deus. E todas as nações se reunirão ali em meu nome. Não farão mais aquilo que os seus corações teimosos e maus mandarem. O povo de Israel se unirá com o de Judá, e eles voltarão juntos da terra do norte para a terra que dei aos seus antepassados. O Senhor Deus diz: povo de Israel, eu queria aceitá-lo como meu filho e lhe dar uma terra agradável, a terra mais linda do mundo. Pensei que você ia me chamar de pai e que nunca mais me abandonaria. Mas, como a mulher que trai o marido, assim você me traiu. Sou eu, o Senhor, quem está falando. No alto dos montes, se ouve um barulho.
São os israelitas chorando e pedindo perdão porque têm vivido uma vida de pecado e têm esquecido o Senhor, seu Deus. Voltem, todos vocês que abandonaram o Senhor, pois Ele vai curar a sua infidelidade. Vocês dizem: sim, estamos voltando para o Senhor, pois Ele é o Senhor, nosso Deus. Não recebemos nenhuma ajuda dos deuses pagãos que temos adorado com gritos do alto das montanhas. Só o nosso Deus, o Senhor, pode ajudar o povo de Israel. Por termos adorado Baal, o Deus da vergonha, perdemos tudo o que os nossos pais conseguiram desde que éramos crianças, isto é, as ovelhas, o gado, os filhos e as filhas. Vamos nos humilhar. Vamos ficar cheios de vergonha. Desde o tempo em que o Senhor nos tirou do Egito, nós e os nossos antepassados temos pecado contra Ele e não lhe temos obedecido. Jeremias 4. 1:31. A volta a Deus. O Senhor Deus diz: povo de Israel, se você vai voltar, volte para mim. Eu odeio os ídolos. Acabe com eles e seja fiel a mim. Então, sim, você estará sendo verdadeiro, correto e honesto quando jurar pelo meu nome. Todas as nações pedirão que eu as abençoe e elas me louvarão. Deus diz aos homens da tribo de Judá e da cidade de Jerusalém: passem o arado na terra que não foi preparada para plantar e não semeiem as sementes no meio de espinhos. Povo de Judá e moradores de Jerusalém, sejam fiéis à aliança que fizeram comigo, o Senhor, e se dediquem a mim de todo o coração, senão, a minha ira queimará como fogo. E, por causa das maldades que vocês têm feito, o meu furor será como fogo, e ninguém poderá apagá-lo. Toquem a corneta em toda a terra. Gritem bem alto e bem claro. Digam ao povo de Judá e de Jerusalém que corra para as cidades protegidas por muralhas. Mostrem o caminho que vai a Sião. Corram para os abrigos. Não demorem. Do norte, Deus vai trazer desgraça e grande destruição. Como um leão que sai do seu esconderijo, um destruidor de nações vem vindo para acabar com o povo de Judá. As cidades de Judá serão destruídas, e ninguém morará nelas. Portanto, vistam roupa feita de pano grosseiro como sinal de tristeza. Lamentem e chorem, pois o fogo da ira de Deus não se desviou de Judá. O Senhor Deus disse: naquele dia, os reis e as autoridades perderão a coragem, os sacerdotes ficarão abalados e os profetas ficarão admirados. Então eu disse: ó Senhor, meu Deus, tu enganaste completamente o povo de Jerusalém. Disseste que ia haver paz, mas o que há é uma espada encostada na garganta deles. Está chegando o tempo de dizer ao povo de Jerusalém que do deserto um vento muito quente vai soprar sobre o povo de Deus. Não será o vento fraco que separa a palha do trigo. O vento que vem mandado por Deus será muito forte. Agora, é Deus mesmo que está dando a sentença contra o seu povo. Olhem. Os inimigos vêm vindo como nuvens. Os seus carros de guerra são como uma forte ventania, e os seus cavalos são mais rápidos do que as águias. Estamos perdidos. Estamos acabados. Jerusalém, limpe a maldade do seu coração para que você seja salva. Até quando você vai continuar com os seus maus pensamentos? Mensageiros da cidade de Dan e das montanhas de Efraim anunciam as más notícias da invasão. Eles mandam avisar as nações e dizer a Jerusalém que os inimigos vêm vindo de um país distante e que eles vão dar o seu grito de guerra contra as cidades de Judá. Eles vão cercar Jerusalém como homens que guardam uma plantação, pois a nossa nação se revoltou contra Deus, o Senhor. Judá, você trouxe esse mal para você mesmo por causa do seu modo de viver, por causa das coisas que tem feito. O seu pecado trouxe esse sofrimento e feriu o seu próprio coração. Eu, o Senhor, estou falando. Que dor! Não posso suportar tanta dor. Ah! Meu coração! O meu coração está batendo forte. Não posso ficar calado, pois ouvi a corneta e os gritos de guerra. Uma desgraça vem atrás da outra. O país inteiro está arrasado. De repente, as nossas barracas são destruídas, e as suas cortinas são rasgadas em pedaços. Até quando terei de ver as bandeiras inimigas e ouvir o som da corneta na batalha? Deus diz: o meu povo não tem juízo e não me conhece. Eles são como crianças tolas que não compreendem as coisas.
para fazer o mal, são espertos, mas não sabem fazer o bem. Então olhei. A terra era um vazio, sem nenhum ser vivente, e no céu não havia luz. Olhei para as montanhas, e elas estavam tremendo, e os montes balançavam para lá e para cá. Vi que não havia ninguém e que até os passarinhos tinham fugido. Vi ainda que a terra boa tinha virado um deserto e que as cidades tinham sido arrasadas por Deus, por causa do seu grande furor. Deus disse que a terra toda vai virar um deserto, mas ele não a destruirá completamente. A terra chorará, e o céu ficará escuro, pois Deus falou e não mudará de ideia. Ele já decidiu e não voltará atrás. Quando ouvirem o barulho dos cavaleiros e dos atiradores de flechas, todos sairão correndo. Alguns fugirão para a floresta, e outros subirão pelas rochas. Todas as cidades ficarão vazias, e ninguém morará nelas. Jerusalém, você está condenada. Porque se veste de vermelho. Porque usa joias e pinta os olhos. Não adianta nada você querer ficar bonita. Os seus amantes a rejeitaram, e o que eles querem é matá-la. Ouvi um grito igual ao de uma mulher com dores de parto, um grito como o de uma mulher dando à luz o seu primeiro filho. Era o grito de Jerusalém, respirando com dificuldade, estendendo as mãos em desespero e dizendo: estou perdida. Eles vêm vindo para me matar. Jeremias 5. 1:31. O pecado de Jerusalém. Moradores de Jerusalém, procurem nas ruas. Olhem para todos os lados. Vejam com os seus próprios olhos. Procurem nas praças. Vejam se conseguem achar alguém que faça o que é direito e que procure ser fiel em tudo. Se acharem, Deus perdoará Jerusalém. Embora jurem por Deus, o Senhor, o juramento de vocês é falso. O que o Senhor quer é fidelidade. Ele os castigou, mas vocês não se importaram. Ele os esmagou, mas vocês não aprenderam a lição. Foram teimosos e não quiseram voltar para ele. Então eu pensei, só os ignorantes agem assim. São eles que não têm juízo, não conhecem a vontade do Senhor, nem sabem o que o seu Deus quer que eles façam. Agora, vou procurar os homens importantes e falar com eles. Com certeza, eles conhecem a vontade do Senhor e sabem o que o seu Deus quer que eles façam. Porém todos eles rejeitaram a autoridade de Deus e não quiseram lhe obedecer. Por isso, um leão da floresta os matará, um lobo do deserto os fará em pedaços, e um leopardo ficará escondido para atacar as cidades deles. Se saírem da cidade, serão despedaçados, pois os seus pecados são muitos, e muitas vezes eles têm abandonado a Deus. Deus perguntou: por que devo perdoar os pecados do meu povo? Eles me abandonaram e estão jurando por deuses que, de fato, não são deuses. Eu alimentei o meu povo até que ele ficasse satisfeito. Mas eles cometeram adultério e gastaram o seu tempo com prostitutas. Como cavalos bem alimentados, ardendo em desejo, cada um deles anda atrás da mulher do seu vizinho. Será que não devo castigá-los por causa dessas coisas? Será que não devo me vingar de uma nação assim? Vou dar ordem aos inimigos para que derrubem as suas plantações de uvas, porém não mandarei que as destruam completamente. Vou dizer aos inimigos que arranquem os ramos das parreiras, pois esses ramos não são meus. O povo de Judá e o povo de Israel me trairão abertamente. Eu, o Senhor, estou falando. O povo disse que o Senhor Deus o estava enganando. Eles disseram assim: o Senhor não vai fazer nada. Nenhum mal vai acontecer com a gente, e não haverá nem guerra nem fome. O povo diz que os profetas são apenas vento e que não tem nenhuma mensagem de Deus. O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, me disse: Jeremias, eu vou lhe dizer o que vai acontecer com esse povo por ter dito essas coisas. Eu farei com que as minhas palavras sejam como um fogo saindo da sua boca, Jeremias. Esse povo será como lenha, e o fogo vai queimá-lo. Escute, povo de Israel, o que o Senhor diz. Eu, o Senhor, vou trazer de longe uma nação para atacá-los. É uma nação forte e antiga, que fala uma língua que vocês não conhecem e palavras que vocês não entendem. Os soldados desse país são valentes. Com as suas flechas, eles matam sem dó nem piedade. Eles vão comer as colheitas e os alimentos de vocês e matar os seus filhos e filhas. Vão comer os rebanhos e o gado e devorar as frutas das suas parreiras e figueiras.
e o exército deles destruirá as cidades protegidas por muralhas, em que vocês confiam. Porém eu, o Senhor, afirmo que mesmo naqueles dias não destruirei completamente o meu povo. Quando perguntarem por que foi que eu fiz todas essas coisas, você, Jeremias, dirá: vocês abandonaram a Deus e serviram a deuses estranhos na terra de vocês. Agora, servirão a estrangeiros numa terra que não é de vocês. Deus diz: avisem os descendentes de Jacó, digam isto ao povo de Judá. Preste atenção, povo tolo e sem juízo, vocês, que têm olhos, mas não veem, e ouvidos, mas não ouvem. Eu sou Deus, o Senhor. Por que vocês não me temem? Por que não tremem na minha presença? Fui eu que pus a areia como limite do mar, um limite permanente que ele nunca pôde atravessar. O mar fica bravo, mas não pode avançar. As ondas rugem, mas não podem passar. Porém vocês são um povo teimoso e rebelde, que se revoltou e me abandonou. Vocês não disseram no seu coração: precisamos temer o Senhor, nosso Deus, que faz a chuva cair no tempo certo, tanto a chuva do outono como a da primavera. Precisamos temer o Deus que todos os anos traz o tempo da colheita. Em vez disso, os seus pecados e as suas maldades afastaram essas coisas boas, e vocês não puderam aproveitá-las. No meio do meu povo, existem homens maus. São como as pessoas que armam arapucas para pegar passarinhos. Mas as armadilhas deles são para pegar gente. Assim como uma gaiola está cheia de pássaros, também a casa deles está cheia de coisas roubadas. É por isso que são poderosos e ricos, e estão gordos e bem alimentados. A maldade deles não tem limites. Não defendem a causa dos órfãos, nem se importam com os direitos dos pobres. Mas eu os castigarei por causa disso e me vingarei desta nação. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Uma coisa horrível, espantosa está acontecendo na terra. Os profetas não falam a verdade, e, apoiados por eles, os sacerdotes dominam o povo. E o meu povo gosta disso. Porém, o que é que eles vão fazer quando essa situação chegar ao fim? Jeremias 10. 1:25. A idolatria e a verdadeira adoração. Povo de Israel, escutem a mensagem de Deus, o Senhor, para vocês. Ele diz: não sigam os costumes de outras nações. Elas podem ficar espantadas quando aparecem coisas estranhas no céu, mas vocês não devem se assustar. A religião dessa gente não vale nada. Cortam uma árvore na floresta, e um artista, com as suas ferramentas, faz um ídolo. Então o enfeitam com prata e ouro e o firmam com pregos para que não caia aos pedaços. Esses ídolos não podem falar. São como um espantalho numa plantação de pepinos. Eles têm de ser carregados porque não podem andar. Não tenham medo deles. Não podem fazer mal, nem podem fazer bem. Ó Senhor Deus, não há ninguém igual a ti. Tu és grande, e o teu nome é poderoso. Quem não te respeitará, ó Rei de todas as nações? Tu mereces todo o respeito. Não há ninguém como tu entre todos os sábios das nações. Todos os seus sábios são ignorantes e tolos. Será que os ídolos de madeira podem lhes ensinar alguma coisa? Esses ídolos são folheados com prata da Espanha e com ouro de Ufaz. Tudo é trabalho de artistas. Os seus vestidos são roxos e vermelhos, feitos por tecelões habilidosos. Mas o Senhor é o Deus verdadeiro. Ele é o Deus vivo, o Rei eterno. Quando o Senhor fica irado, a terra treme. As nações não podem suportar a sua ira. Digam às nações que os deuses, que não fizeram a terra e o céu, serão destruídos. Eles desaparecerão completamente da terra. Pelo seu poder, o Senhor Deus fez a terra. Com a sua sabedoria, ele criou o mundo e, com a sua inteligência, estendeu o céu como se fosse uma coberta. Quando Deus dá ordem, as águas rugem no céu. Ele manda as nuvens subirem dos fins da terra. Ele faz o raio para a chuva e manda o vento sair dos seus depósitos. Diante disso, todos os seres humanos são tolos e ignorantes. Todos os artistas ficam envergonhados com os ídolos que fazem, pois são deuses falsos, deuses que não têm vida. Não valem nada. São uma tapiação. Serão destruídos quando o Senhor vier castigá-los. O Deus de Jacó não é assim. Foi ele quem fez todas as coisas e escolheu Israel para ser o seu povo.
O seu nome é Senhor, o Todo-Poderoso. Moradores de Jerusalém, a cidade está cercada pelos inimigos. Peguem as suas trouxas, porque agora o Senhor vai jogar vocês para fora desta terra a fim de que venham a ter juízo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. O povo de Jerusalém grita: estamos gravemente feridos. As nossas feridas não querem sarar. E nós pensávamos que podíamos aguentar estas coisas. As nossas barracas estão destruídas, e as cordas que as seguravam arrebentaram. Os nossos filhos partiram, foram todos embora. Não sobrou ninguém para armar as nossas barracas de novo, e não há ninguém para colocar as cortinas. Eu respondi: as autoridades são tolas. Não pedem que o Senhor Deus as guie. Foi por isso que elas fracassaram, e o nosso povo foi espalhado. Escutem. Acabam de chegar notícias. Há uma grande agitação no país do norte. O seu exército vai fazer com que as cidades de Judá virem um deserto, um lugar onde vivem os lobos. Ó Senhor Deus, eu sei que o ser humano não é dono do seu futuro. Ninguém pode controlar o que acontece na sua vida. Ó Senhor, corrige o nosso povo, mas não sejas duro demais. Não nos castigues quando estiveres irado, porque aí acabarias com toda a nossa gente. Derrama a tua ira sobre as nações que não te adoram, sobre os povos que te rejeitam. Pois mataram a nós, os descendentes de Jacó, e arrasaram o nosso país. Jeremias 11. 17. Jeremias e a aliança. O Senhor Deus me disse: preste atenção nas palavras desta aliança. Diga ao povo de Judá e aos moradores de Jerusalém que eu, o Senhor, o Deus de Israel, amaldiçoarei toda pessoa que não obedecer às palavras desta aliança. Esta é a mesma aliança que fiz com os antepassados deles, quando os tirei do Egito, a terra que era para eles como uma fornalha acesa. Eu disse a eles o seguinte: se me obedecerem e fizerem tudo o que eu mandar, vocês serão meu povo, e eu serei o Deus de vocês. Assim cumprirei a promessa que fiz aos seus antepassados, a promessa de lhes dar a terra boa e rica que agora é de vocês. Eu disse: é verdade, ó Senhor. Então Deus continuou: vá até as cidades de Judá e pelas ruas de Jerusalém e anuncie ali esta minha mensagem. Diga aos israelitas que escutem as palavras da aliança e que as cumpram. Quando tirei os antepassados deles do Egito, eu os avisei solenemente que obedecessem às minhas palavras e tenho continuado a avisar o povo até hoje. Mas eles não ouviram, nem obedeceram. Pelo contrário, cada um continuou a ser teimoso e mau como sempre. Eu havia mandado que fossem fiéis à aliança, mas eles não quiseram obedecer. Por isso, eu os castiguei com todos os castigos que estão escritos na aliança. O Senhor Deus ainda me disse o seguinte: o povo de Judá e os moradores de Jerusalém estão se revoltando contra mim. Voltaram a cometer os mesmos pecados dos seus antepassados, que não quiseram fazer o que eu havia mandado, e andaram adorando outros deuses. O povo de Israel e o povo de Judá quebraram a aliança que eu fiz com os seus antepassados. Por isso, eu, o Senhor, aviso que vou fazer cair uma desgraça sobre eles, e eles não escaparão. E, quando gritarem pedindo socorro, eu não escutarei. Aí o povo de Judá e os moradores de Jerusalém vão pedir socorro aos deuses a quem vivem oferecendo sacrifícios. Mas, quando a desgraça chegar, esses deuses não poderão salvá-los. O povo de Judá tem tantos deuses quantas são as suas cidades. E, para oferecerem os vergonhosos sacrifícios ao deus Baal, os moradores de Jerusalém levantaram tantos altares quantas são as ruas da cidade. Jeremias, não ore a mim por este povo, nem me peça nada em favor dele. Quando eles estiverem em dificuldades e me pedirem socorro, eu não ouvirei. O Senhor disse também: o povo que eu amo está praticando o mal. Que direito eles têm de vir ao meu templo? Será que estão pensando que podem afastar a desgraça, fazendo promessas e oferecendo sacrifícios de animais? E será que então vão ficar contentes? Uma vez, eu os chamei de oliveira verde, carregada de belas azeitonas. Mas, agora, com um estrondo de trovão, vou pôr fogo nas suas folhas e quebrar os seus ramos. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, plantei Israel e Judá. Mas, agora, eu os estou ameaçando com um desastre.
Eles mesmos fizeram cair sobre si esse desastre porque fizeram um mal e me provocaram oferecendo sacrifícios a Baal. Jeremias 13. 15, 27. Orgulho e castigo. Povo de Israel, é Deus quem está falando. Sejam humildes e prestem atenção. Confessem os seus pecados ao Senhor, seu Deus, antes que Ele faça vir a escuridão e, no escuro, vocês tropecem nas montanhas. Vocês esperam a luz, mas Ele a mudará em sombras escuras, Ele a transformará em profunda escuridão. Se vocês não prestarem atenção, eu chorarei em segredo por causa do seu orgulho. Chorarei amargamente, derramarei lágrimas, porque o povo de Deus foi levado como prisioneiro. Deus me disse mais isto. Diga ao rei e à mãe do rei que desçam dos seus tronos, porque as suas lindas coroas caíram da sua cabeça. As cidades da região sul estão cercadas pelos inimigos, e ninguém pode chegar lá. Todo o povo de Judá foi levado prisioneiro, foram todos levados para fora do país. Olhe, povo de Jerusalém. Os inimigos vêm vindo do norte. Onde estão as pessoas que foram entregues para que vocês cuidassem delas? Onde está o povo que é o seu lindo rebanho? O que é que vocês vão dizer quando aqueles que vocês pensavam que eram seus amigos forem colocados acima de vocês, como seus governadores? Vocês vão sentir dores como a mulher que está dando à luz. Jerusalém, você pode perguntar a você mesma: por que aconteceu isso comigo? Por que arrancaram as minhas roupas? Por que abusaram de mim? Então fique sabendo que é porque os seus pecados são muitos. Por acaso, um homem preto pode mudar a cor da sua pele ou um leopardo tirar as suas manchas? Se isso fosse possível, vocês, que só sabem fazer o mal, também poderiam aprender a fazer o bem. Deus os espalhará como a palha que voa quando sopra o vento do deserto. O Senhor Deus disse que esta será a recompensa de vocês. É isso que vão receber porque vocês o esqueceram e confiaram em falsos deuses. Deus mesmo arrancará as roupas de vocês e os fará passar vergonha. Deus tem visto vocês fazendo coisas que Ele detesta. Como um homem que anda atrás da mulher do seu vizinho, como um cavalo que procura a égua, assim vocês vão atrás de deuses pagãos nas montanhas e nos campos. O povo de Jerusalém está condenado. Quando é que vocês vão se purificar? Jeremias 13. 9, 11. É assim que eu vou destruir o orgulho do povo de Judá e o grande orgulho de Jerusalém. Esse povo mau não quer ouvir o que eu digo e sempre foi teimoso. Eles adoram e seguem outros deuses. Por isso, vão ficar como essa roupa, que não presta mais para nada. E, assim como o calção fica bem justo na cintura, eu gostaria que todo o povo de Israel e de Judá ficasse bem perto de mim. Eu queria que eles fossem o meu povo para darem louvor e glória ao meu nome, mas eles não quiseram me obedecer. Jeremias 13. 12, 14. Deus me disse: Jeremias, fale ao povo de Israel que eu, o Senhor, estou dizendo: toda jarra de vinho deve ficar bem cheia. Eles vão dizer que sabem muito bem que toda jarra de vinho deve ficar bem cheia. Diga-lhes então que eu, o Senhor, vou encher de vinho o povo desta terra até que todos fiquem bêbados. Os reis, que são descendentes de Davi, os sacerdotes, os profetas e todo o povo de Jerusalém. Então quebrarei todos, tanto os velhos quanto os jovens, como se quebram os jarros que são jogados uns contra os outros. Destruirei essa gente sem dó, sem piedade e sem misericórdia. Jeremias 15. 1, 21. A condenação do povo de Judá. Então o Senhor Deus me disse: mesmo que Moisés e Samuel estivessem aqui implorando, eu não teria dó deste povo. Mande essa gente embora. Que sumam da minha frente. Quando perguntarem para onde devem ir, responda que eu disse isto: alguns estão condenados a morrer de doença, assim será. Outros estão condenados a morrer na guerra, assim será. Alguns estão condenados a morrer de fome, assim será. Outros estão condenados a ser levados como prisioneiros, assim será. Eu, o Senhor, resolvi que vão acontecer estas 4 coisas horríveis. Eles morrerão na guerra, os cães arrastarão os seus corpos, as aves os comerão, e os animais selvagens devorarão as sobras.
Farei com que todos os povos do mundo olhem para eles com horror por causa daquilo que Manassés, filho de Ezequias, fez em Jerusalém quando era rei de Judá. Deus diz: quem terá dó de vocês, moradores de Jerusalém? Quem vai se preocupar com vocês? Quem vai parar um pouco para perguntar como vocês estão passando? Vocês me rejeitaram e viraram as costas para mim. Aí levantei a mão e esmaguei vocês porque estava cansado de perdoar. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Em todas as cidades desta terra, eu os joguei contra o vento como se faz com o trigo para separá-lo da palha. Eu destruí vocês, o meu povo, e matei os seus filhos porque vocês não abandonaram os seus maus caminhos. Fiz com que houvesse entre vocês mais viúvas do que os grãos de areia da praia do mar. Matei os seus filhos na flor da idade e fiz as mães deles sofrerem. De repente, fiz cair sobre eles aflição e terror. A mãe que perdeu seus 7 filhos desmaiou, respirando com dificuldade. Para ela, o dia virou noite. Ela se sente infeliz e vive desesperada. Vou deixar que os inimigos matem todos vocês que ainda estão vivos. Eu, o Senhor, estou falando. Eu disse: como é dura a minha vida. Porque a minha mãe me pôs no mundo. Eu tenho de discutir e brigar com toda a gente desta terra. Não emprestei dinheiro, nem tomei emprestado, e mesmo assim todos me amaldiçoam. Ó Senhor Deus, se eu não te servir bem e se não te pedir em favor dos meus inimigos quando estavam passando dificuldades e aflições, então que as maldições deles se cumpram. Ninguém pode quebrar o ferro, especialmente o ferro do norte, que é misturado com bronze. Deus me disse: Jeremias, vou mandar que os inimigos carreguem as riquezas e os tesouros do meu povo como castigo pelos pecados cometidos em toda esta terra. Farei com que sejam escravos dos seus inimigos, numa terra que não conhecem, pois a minha ira é como um fogo que ficará sempre queimando. Então eu respondi: ó Senhor, tu és que sabes. Lembra de mim e ajuda-me. Vinga-me daqueles que me perseguem. Não tenhas paciência com os meus inimigos, para que eles não me matem. Lembra que é por causa de ti que eles me insultam. Tu falaste comigo, e eu prestei atenção em cada palavra. Ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, eu sou teu, e por isso as tuas palavras encherão o meu coração de alegria e de felicidade. Não tenho gasto o meu tempo rindo e gozando a vida junto com outras pessoas. Por causa do trabalho pesado que me deste, fiquei sozinho e muito indignado. Porque continuo a sofrer. Porque as minhas feridas doem sem parar. Porque elas não saram. Será que não posso confiar em ti? Será que és como um riacho que seca no verão? O Senhor respondeu: se você voltar, eu o receberei de volta, e você será meu servo de novo. Se você disser coisas que se aproveitem e não palavras inúteis, você será de novo meu profeta. O povo voltará para você, mas você não deve voltar para eles. Farei com que você seja para este povo como um forte muro de bronze. Eles lutarão contra você, mas não conseguirão derrotá-lo, pois eu estarei com você para protegê-lo e salvá-lo. Eu o livrarei das mãos dos perversos e o libertarei do poder dos violentos. Eu, o Senhor, falei. Jeremias 31:24. Promessas de Deus. O Senhor, o Deus de Israel, me disse o seguinte: Jeremias, escreva no livro tudo o que eu lhe falei, pois está chegando a hora de eu fazer voltar o meu povo, tanto Israel como Judá. Vou trazê-los de volta para a terra que dei aos seus antepassados, e eles serão donos dela novamente. Eu, o Senhor, falei. O Senhor Deus diz o seguinte a respeito de Israel e de Judá: ouvi um grito de terror, grito de medo e não de paz. Parem e pensem. Será que um homem pode dar à luz uma criança? Então porque vejo todos esses homens com as mãos na barriga, como a mulher que está com dores de parto? Porque estão todos tão pálidos? Está chegando um dia horrível. Nenhum outro dia pode ser comparado com ele. Para os descendentes de Jacó, será um tempo de aflição, mas eles serão salvos dela. O Senhor Todo-Poderoso diz: quando esse dia chegar, eu quebrarei a canga que está no pescoço deles e arrancarei as suas correntes. Então eles não serão mais escravos de estrangeiros.
Pelo contrário, servirão a mim, o Senhor, seu Deus, e também ao descendente de Davi, que eu lhes darei como rei. Descendentes do meu servo Jacó, não tenham medo. Povo de Israel, não fique assustado. Eu os libertarei dessa terra distante, da terra onde vocês são prisioneiros. Os descendentes de Jacó voltarão e viverão em paz. Viverão em segurança, e ninguém fará com que fiquem com medo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Estarei com vocês para salvá-los. Acabarei com todas as nações por onde os espalhei, mas vocês não serão destruídos. Vocês não ficarão sem castigo, mas, quando eu os castigar, não serei duro demais. Eu, o Senhor, estou falando. O Senhor diz à cidade de Jerusalém: o mal deste povo não tem cura, e as suas feridas não saram. Não existe ninguém para cuidar de você. Não há remédio para as suas feridas, não há esperança de cura. Todos os seus amantes a esqueceram e não lhe dão confiança. Eu a ataquei como se você fosse um inimigo. O seu castigo tem sido duro porque os seus pecados são muitos, e a sua maldade é grande. Não se queixe mais por causa dos seus ferimentos, pois eles não têm cura. Eu a castiguei assim porque os seus pecados são muitos, e a sua maldade é grande. Mas agora todos os que a destruíram serão destruídos, e todos os seus inimigos serão levados como prisioneiros. Todos os que a perseguiram serão perseguidos, e todos os que a assaltaram serão assaltados. Os seus inimigos dizem: Sião é desprezada, ninguém se importa com ela. Mas eu lhe darei saúde novamente e curarei as suas feridas. Eu, o Senhor, estou falando. O Senhor diz: eu trarei os descendentes de Jacó de volta para sua terra e terei misericórdia de cada família. Jerusalém será construída de novo, e no palácio morará gente outra vez. As pessoas que vivem ali cantarão louvores e darão gritos de alegria. Farei com que cresçam em número e sejam tratadas com respeito. A nação se firmará como antigamente, e a sua gente será forte de novo. Eu castigarei todos os que a fazem sofrer. O seu governador virá do seu próprio povo, será uma pessoa da própria nação. Quando eu o convidar, ele chegará perto de mim. Ninguém teria a coragem de vir sem ser convidado. Eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus. Eu, o Senhor, falei. A ira do Senhor é uma tempestade, um vento forte que explodirá em cima da cabeça dos maus. E essa ira não acabará até que Deus faça tudo o que planejou. No futuro, o seu povo compreenderá isso muito bem. Amém.